Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos ver um resumo sobre a formação da sociedade grega. É um resumo, pois a realidade é sempre muito maior. Primeiramente, temos que entender que a Grécia unificada não existia. Assim, toda vez que for falado Grécia, entenda-se como o território da atual Grécia. Então vamos lá. A geografia grega dificultava a grande produção alimentar e a concentração populacional. Devido ao seu solo árido, pedregoso e seu relevo muito acidentado, tornava difícil a comunicação entre vários pontos do interior, contribuindo para seu fracionamento político. Por outro lado, a costa grega, sendo extremamente recortada, criava uma série de portos naturais, o que facilitava a comunicação entre as regiões litorâneas. O período pré-homérico é dividido em duas partes. A civilização minoica, que se desenvolveu na ilha de Creta e durou cerca de 1500 anos, e a civilização micênica, que se desenvolveu na Grécia continental e durou cerca de 400 anos. Há cerca de 10 mil anos atrás, apareceram as primeiras comunidades na Grécia continental e em Creta. E por volta de 8 mil anos atrás, já apareciam as primeiras proto-cidades e as primeiras fortificações. Em 4.500 anos antes de Cristo, inicia a metalurgia do cobre e aparecem os primeiros objetos do metal. Isso favoreceu enormemente a produção agrícola e o crescimento populacional. Das comunidades fixadas na Grécia, a ilha de Creta é a primeira a ter um grande destaque em seu desenvolvimento, desenvolvendo assim a civilização minoica, porém não eram gregos. A sociedade grega só foi formada com a chegada de 4 outros povos: os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios. Sua privilegiada situação geográfica favoreceu o comércio marítimo com o Egito, com a Grécia continental e com a Ásia Menor, contribuindo muito para sua riqueza. A riqueza minoica vem do comércio marítimo e de colônias formadas nas regiões litorâneas. Esse sistema econômico recebeu o nome de talassocracia. Após 400 anos de grande crescimento econômico, um grande evento, ainda sem respostas definitivas, interrompe seu crescimento e inicia um período de 50 anos de instabilidade em Creta. Provavelmente, o grande evento foi uma erupção vulcânica, seguida de um terremoto. Após 50 anos de instabilidade, Creta volta a se reorganizar a partir da cidade de Knossos. Knossos começa a dominar outras cidades ao longo da ilha de Creta, e vai adquirindo cada vez mais centralização política, chegando a ter cerca de 100 mil habitantes. Feito extraordinário para a época. Com a concentração de poder e o aumento das riquezas, Knossos constrói, no século 17 a.C., sua principal obra de arquitetura, o Palácio de Knossos. O Palácio de Knossos parecia uma cidade de tão grande. Tinha um colossal complexo com mais de 1000 cômodos, dispostos sobre até 3 andares, e uma magnífica rua pavimentada que levava até o teatro, parecendo um verdadeiro labirinto de tão grande. Contudo, apesar do gigantesco palácio, os minoicos eram pouco militarizados e Creta quase não tinha fortificações. Tinham um refinado gosto arquitetônico, um senso de cor, um gosto pela vida e quase nunca exageradamente apegados ao misticismo. Enquanto a civilização minoica florescia, 3 dos 4 povos fundadores da civilização grega iniciam um longo período de imigração para a Grécia continental. Cada um dos 3 povos trouxe uma característica cultural fundamental para a formação da sociedade grega. Os eólios ocuparam a região da Tessália, os jônios ocuparam a região da Ática, e os aqueus fundaram várias cidades, mas a mais famosa é Micenas. Micenas foi se desenvolvendo e criando um movimentado comércio com outras regiões, e a entrada de riqueza os forçou a construírem grandes fortificações para proteger a cidade. Porém, Creta ainda exercia um forte domínio sobre o território grego e, de certa forma, tirava a liberdade dos outros povos da região. 400 anos após a fundação de Micenas, os micênicos procuram expandir sua influência e, assim, em 1200 a.C., o povo aqueu, liderado pelo jovem Teseu, resolve lutar contra a opressão de Creta e buscar a liberdade de seu povo. Porém, não seria fácil derrotar Creta. Segundo a lenda, Creta era governada por um monstro chamado Minotauro e habitava o seu enorme palácio. De tão grande, parecia um labirinto.
Dentro de seu labirinto, o Minotauro cobrava duas coisas dos povos dominados pelos minoicos: pesados impostos e jovens mulheres para servi-lo. Diziam que o labirinto era inacessível e todos os que tentaram entrar para enfrentar o Minotauro se perderam nas suas inúmeras dependências. Porém, Ariadne, uma das servas do Minotauro, resolveu ajudar Teseu a derrotar o Minotauro. Ariadne auxilia Teseu dando um rolo de linha, e à medida que Teseu vai adentrando no labirinto, ele vai esticando a linha. Assim, Teseu conseguiria achar a saída do labirinto. Com a ajuda de Ariadne, Teseu consegue vencer o Minotauro e traz novamente a liberdade para o povo de Micenas. Sua vitória representou a conquista da cidade de Micenas sobre a ilha de Creta, e assim tem início a civilização micênica, que é a segunda fase do período pré-homérico. Micenas passa a ter uma crescente influência pelo território grego e sua riqueza aumentava a cada dia. Não demorou muito para Micenas dominar o comércio oriental do Mediterrâneo e depois ambicionar dominar o comércio oriental do Mediterrâneo. Porém, para isso teria que enfrentar uma cidade que vinha ganhando muito destaque, a cidade de Troia. Neste momento, sobre a guerra de Troia, basta saber que os gregos se uniram sob a liderança dos aqueus e invadiram e conquistaram a cidade de Troia. Paralelamente a toda essa história, estava ocorrendo a imigração do último povo que faltava para compor a sociedade grega, os dórios. Com um incrível espírito militar, os dórios são fundadores das cidades de Esparta e Corinto. Posteriormente, se aproveitando por serem os únicos da região que sabiam a metalurgia do ferro, buscam atacar, saquear e destruir várias cidades da região, sendo os responsáveis pela conquista de Micenas e por iniciar um período de grande regressão cultural e econômica. As cidades foram saqueadas, abandonadas e houve um retorno à ruralização. A população se dispersou pela região, formando pequenas comunidades familiares, chamadas de genos. O espírito militarizado dos dórios foi tão grande que trouxe um empobrecimento da arte e a perda do conhecimento do alfabeto. E devido a isso, os registros desse período se perderam. Tudo que foi contado até agora faz parte do período pré-homérico. Mas por que o nome pré-homérico? Com a perda do conhecimento do alfabeto, foi Homero, séculos depois aos acontecimentos, que coletou histórias contadas oralmente e as reuniram em 2 livros, a Ilíada e a Odisseia. Assim, quase tudo que sabemos sobre esse período foi graças ao trabalho de Homero de escrever as histórias contadas oralmente. Em razão disso, o período posterior às invasões dóricas ficou conhecido como Tempos Homéricos, e o período anterior às invasões dóricas ficou conhecido como período pré-homérico. E aqui terminamos nosso vídeo. Muito obrigado!